Agora, mudando de assunto, você que está chegando no programa Hora Mais, na tela da TV Metrópole, você já ouviu falar no Pequeno Nazareno? Você já ouviu falar nessa instituição de milhões? Essa instituição que cuida da criança, aquela criança que vive em situação de rua, que passa por diversos problemas. Eu converso agora com Adriano Ribeiro, ele que é jornalista, ele que faz parte da comunicação, coordenador de comunicação do Pequeno Nazareno e veio nos visitar, veio falar desse projeto aqui no programa Hora Mais, na tela da TV Metrópole, e você vai conhecer um pouco mais do que é o Pequeno Nazareno. Eu já conheço o Pequeno Nazareno há anos, da época de faculdade, e é uma alegria hoje entrevistar ele, meu colega, meu amigo de faculdade na época, Adriano Ribeiro. Bom dia, seja bem-vindo. Olá, Diego, uma satisfação imensa revê-lo fazendo um trabalho excelente. Sempre que posso acompanho Hora Mais e quero te parabenizar. Além de agradecer, claro, pelo convite, por trazer aqui o Pequeno Nazareno, por me trazer não como jornalista, mas como trabalhador social. Parabéns pela ética, pela postura e pela pacificação social que você tem imprimido aqui através do programa todas as manhãs. Obrigado, Adriano. Eu queria que você falasse pra gente sobre o projeto Pequeno Nazareno, como surgiu, um pouquinho desse legado que você trabalha há tanto tempo na instituição. Diego, eu gosto sempre de começar pelo início. Toda história tem um começo, tem o desenvolvimento e tem um final. E o começo da história do Pequeno Nazareno está fundamentalmente ligado ao seu fundador, um jovem de 25 anos, alemão, que chega aqui nos anos 80 e se depara com uma série de violações muito graves que eram sofridas, hoje ainda são, por muitas crianças. E decidiu não se conformar. O nome dele é Bernardo Rosemeyer, não veio para fundar o Pequeno Nazareno, para fundar uma instituição, trabalhar com criança e adolescente, mas para ser religioso. O sonho dele era ser religioso da ordem franciscana. E veio da Alemanha com 25 anos, já tem mais de 60, se tornou brasileiro, né? Já tem mais tempo morando aqui conosco do que na Alemanha, e criou essa instituição para atender o pedido das crianças que à noite dormiam nas marquises, debaixo das marquises, em cima de pedaços de papelão, que ao acordar não tinham como tomar um banho, como escovar os dentes, fazer o que uma criança tem direito de fazer. Então aí começou a trajetória do Pequeno Nazareno, que é essa organização que hoje já tem 32 anos. 32 anos. E Adriano, quando o projeto começou, já teve esse nome, o Pequeno Nazareno? Como foi a ideia do nome? Sim, o Pequeno Nazareno. Eu acredito que naquele contexto religioso, é bom dizer que o Pequeno Nazareno não é uma organização religiosa, mas o seu fundador o foi, não é? Então eu imagino que aquele grupo que trabalhava com o Bernardo lá em meados dos anos 80, indo até as praças, indo até a Avenida Beira-Mar em Fortaleza, indo ao encontro daquelas crianças, viam naquelas crianças aqui, sim, numa perspectiva religiosa, a imagem de Jesus que estava sofrendo, abandonado nas ruas, né, tendo seus direitos violados, sem direito à alimentação, sem direito a uma moradia, sem direito a uma família. Então viam naquelas crianças que sofriam o Pequeno Nazareno. Hoje o Pequeno Nazareno se apresenta como uma organização que defende os direitos desses seres humanos, que são crianças, adolescentes e suas famílias, que não têm acesso àquilo que as políticas públicas do nosso país deveriam garantir, né? Uma moradia digna, por exemplo, como disse, o direito à alimentação, o direito à dignidade. Da pessoa humana. Estou vestindo aqui a camisa de um dos projetos do Pequeno Nazareno, né, que é a dignidade para a infância. A dignidade é algo fundamental para todo ser humano e é isso que o Pequeno Nazareno defende. Adriano, quais são as atividades que vocês desenvolvem dentro do projeto Pequeno Nazareno? A metodologia de trabalho do Pequeno Nazareno é muito simples, sabe? A gente visita, hoje em Fortaleza, o Pequeno Nazareno acompanha 11 ocupações habitacionais, porque aquelas crianças que vivem pelas ruas, pelas praças, elas vêm de algum lugar. E normalmente é daquelas comunidades da periferia, das grandes cidades, no caso aqui, falando de Fortaleza, nós acompanhamos 11 ocupações habitacionais. E nós visitamos os profissionais do Pequeno Nazareno, que são psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, diariamente visitam cada barraco,
cada família. Para quê? Para fazer algo que normalmente as pessoas não estão habituadas a fazer, para ouvir, né? Para tomar um café, para escutar a história de vida daquela família, que muitas vezes veio do interior do estado para a capital, com o sonho de conseguir um trabalho, de conseguir uma renda, de melhorar um pouco a sua vida, mas acabou caindo num espaço, num território que a gente chama hoje aqui de ocupação habitacional. E nós chamamos esse grupo atendido pelo Pequeno Nazareno de deslocados urbanos. Porque a gente vive numa situação de muita desigualdade social, como você sabe, e muita gente sofre por isso. E acaba caindo nesses ambientes onde as moradias são precárias e onde as condições de vida elas são muito difíceis, são muito cruéis, principalmente para as crianças. Então, essa é a nossa metodologia, a convivência, a escuta, né? Um olhar de compaixão e também de buscar, junto com essas famílias, com essas crianças, os seus direitos. Às vezes é um documento, às vezes essas pessoas não existem para o Estado porque elas não têm uma certidão de nascimento ainda. E se tinham, no período chuvoso, talvez numa chuva mais forte, acabou levando os documentos, levando aqueles poucos utensílios que o pessoal tinha lá no barraco, né? Então a nossa metodologia é essa, é ir ao encontro, conversar, entender as necessidades, e aí quando você sai de cada visita dessa, você tem uma série de demandas para intermediar junto ao poder público. Muito bom. Adriano, e hoje, quantas pessoas são assistidas? O projeto de vocês alcança aí, quantas famílias são beneficiadas com o projeto do Pequeno Nazareno? Eu vou me centrar nesse projeto que nós estamos trabalhando hoje, que é o Dignidade para a Infância. É um projeto que é feito em parceria com a Petrobras, através de um programa que a Petrobras tem, chamado Socioambiental. E hoje nós estamos trabalhando no Norte e Nordeste, em 13 municípios. Só nesse projeto, até 2027, nós vamos atender 15 mil pessoas, sabe? E aí são grupos de mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica. Então você tem os grupos terapêuticos com psicólogos que trabalham nesse projeto. Tem também o Jovem Aprendiz, que é o programa de profissionalização. Só em Fortaleza nós temos hoje 340 jovens. Legal. Que antes não tinham perspectiva, que estavam buscando, né, isso é a partir de 14 anos, buscando o primeiro emprego, né? Muita gente diz que a juventude hoje não quer nada, mas tem os jovens, eles querem, muitas vezes falta oportunidade. Então, dentro desse projeto tem também o Jovem Aprendiz, né, que é aquela oportunidade, aquela primeira oportunidade, onde eles são preparados pelo Pequeno Nazareno. Nós temos em torno de 35 empresas parceiras, em toda a capital cearense, também na região metropolitana. E os jovens são preparados e vão trabalhar um período, vão receber metade de um salário, tem que ter o compromisso de se manter na escola, sabe? Então tem também as limpezas, tem a questão socioambiental, né? As crianças recebem oficinas sobre direitos humanos e sobre meio ambiente e ajudam a limpar os rios, ajudam a limpar as lagoas, sabe? Então é um projeto muito vasto, 15 mil pessoas até 2027, esse projeto de Dignidade para a Infância. Adriano, você, ao longo de todo esse tempo no Pequeno Nazareno, o que é que você pode descrever como sociedade? O que foi que avançou? O que foi que, através das políticas públicas, ficou ali parado, travado? Como é que você avalia esse contexto sobre a criança? De fato, o que foi que aconteceu de melhora para o bem-estar das crianças? Olha, Diego, até 1988, né, nós não tínhamos assim um leque muito amplo de uma legislação brasileira que pudesse garantir os direitos às minorias. Então, a Constituição de 88 ela avançou bastante. Em 90, nós tivemos algo muito importante no país, que foi o momento em que surgiu a Lei Federal 8069, que garante que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. De 90 para trás, as crianças e adolescentes não eram consideradas sujeitos de direitos. Então, essa lei veio, é o conhecido Estatuto da Criança e do Adolescente, que algumas pessoas não conhecem e pensam que ele trata apenas da punição, da parte das medidas socioeducativas. Mas já no artigo 4º, essa legislação garante que toda criança e adolescente, a criança, para quem não sabe, são as pessoas que têm ali até antes dos 12 anos,
quando completa 12 anos, se torna adolescente até os 18. Então, criança e adolescente é quem tem de 0 a 18 anos, né? Então, todas as crianças e adolescentes, por essa legislação do nosso país, né, que já é inspirada também na Convenção Internacional dos Direitos da Criança da ONU, toda criança tem direito à alimentação, à saúde, à educação, tem direito à dignidade, ao respeito, a conviver com a sua família. Daí quem está, né, em uma situação de rua já está com esse direito também sendo violado, né? Então, são 14 direitos, pelo menos, que a gente chama de direitos fundamentais. Agora, o que é que eu quero dizer com isso? Que nós temos uma legislação muito robusta, uma legislação muito importante, mas que precisa ser cumprida, que precisa ser respeitada pelos gestores públicos, mas não só pelos gestores públicos. Muitas vezes se tem a mania de colocar o peso inteiro em quem está na gestão pública, nos prefeitos, né, nos governadores, na presidência da República, mas, na verdade, esse dever, a própria Constituição diz isso no artigo 227, é um dever de todos nós, sociedade, família e Estado. Então, a sua pergunta, eu tenho 22 anos como trabalhador social, né, no Pequeno Nazareno. Eu vejo que nós tivemos muitos avanços, sabe? Muitas garantias, os programas sociais são importantes. Muita gente diz que o Bolsa Família, esses programas de transferência de renda não são importantes. São importantes sim. Na Dinamarca, por exemplo, para dar aqui o exemplo de um país assim muito rico, né, o pessoal ainda recebe bolsa para estudar, sabe? Se tem um filho a mais, recebe mais uma ajuda. A França fez isso por mais de 40 anos. Então nós temos avanços, agora é preciso dar tempo ao tempo, porque a gente está no país, Diego, que durante 4 séculos escravizou pessoas, torturou pessoas, e você não faz isso com o ser humano durante 400 anos sem ter consequências. Essa é verdade. Sabe? A gente ainda vive reflexos, sequelas do período em que a gente escravizava pessoas, sabe? Então, assim, eu considero, eu sou esperançoso, né, até porque a gente está na ponta, vendo os avanços, visitando aquela comunidade lá na favela, onde as crianças não estão na escola, né, e através do nosso trabalho social, nós ajudamos as crianças a voltarem para a escola. Então, legal. Eu vejo muitos avanços. Adriano, dentro desse trabalho que você desenvolveu aí mais de 2 décadas, tem algum caso, uma história que você se emocionou, um abraço de uma criança, um adolescente que entrou no mercado de trabalho, uma história legal que marcou a sua vida dentro do Pequeno Nazareno? São inúmeros, mas eu vou lembrar aqui do Josias e do Messias. O Josias e o Messias, o pai deles teve problemas com a mãe deles e caiu numa situação econômica muito difícil. E esses 2 garotos, nós os conhecemos ajudando o pai a coletar lixo, né, que eles chamam de casqueirar, né, recolher lixo, reciclar lixo naqueles carrinhos. E é uma situação muito difícil dessa família, porque aquelas 2 crianças, ao contrário de estarem na escola, de estarem estudando, né, eles estavam tendo que ajudar o pai, né, para garantir pelo menos o almoço. Porque quem vive nessa condição de extrema pobreza não tem a visão nem de 30 dias que o CLT tem. Ele precisa conquistar o alimento daquele dia. Então, eu me lembro muito desses 2 garotos que às vezes comiam também daquilo que eles achavam no lixo. Meu Deus. Sabe? Juntamente com o pai, para sobreviverem, né? E moram numa comunidade, numa dessas 11 que a gente acompanha em Fortaleza. E eu quero dizer que hoje eles 2 estão na escola e são jovens aprendizes. Sabe? Eles conquistaram o primeiro emprego, conquistaram essa dignidade. Eu vou lembrar desses 2 garotos aqui para dar um exemplo, mas são inúmeros, né? Nós temos também na cidade de Maranguape, onde o Pequeno Nazareno tem uma sede, nós temos Maranguape, vocês sabem, pelas notícias aí atualmente, né, como a maioria das grandes cidades do nosso país vive um contexto também de violência muito intenso. E a contribuição nossa lá em Maranguape hoje é receber todas as semanas 240 meninos e meninas. É mesmo, né? 240? Nós temos um centro esportivo. Sabe? Legal. Quadra de esporte coberta, são 57 hectares. Né? E nós temos parceria com pelo menos 10 escolas públicas de Maranguape. Essa galerinha, ao contrário de no contraturno escolar, né, está por aí pelas ruas sendo alvo fácil
né, de pessoas mal intencionadas, eles estão lá, os meninos, as meninas jogando voleibol, futebol de salão, né, tem futebol no campo, tem futebol na quadra, tem aquele lanche maravilhoso que os meninos adoram, sabe? Então, assim, eu acho que são as recompensas de quem está no trabalho social, que não é fácil, sabe? Porque muitas vezes essa proposta que você leva também não é aceita assim de primeira, sabe? Porque os meninos e as meninas, eles querem o que é bom, sabe? Muitas vezes as políticas públicas para as crianças, para os adolescentes, para as escolas públicas, são políticas pensadas assim de forma pobre, porque é para os pobres. Então o Pequeno Nazareno procura trabalhar com excelência, oferecendo o que de melhor se pode oferecer para uma criança, porque eles são espertos, são inteligentes, eles não gostam de serem enganados, né? Entrevistei assim no nosso trabalho essa semana passada um garoto que falava da merenda escolar, sabe, na capital. E ele reclamou, porque foi anunciado que a merenda ela teve assim um upgrade, né? A merenda estaria espetacular. Olha, mas se não for verdade o que você oferece para essa moçada, sabe, eles não aceitam não. Eles querem o melhor porque merece, tem direito, né, Diego? Como qualquer ser humano, como os meus filhos, como também a sua filha, sabe? Todas as crianças merecem o melhor. Muito bom. Estou conversando com o Adriano Ribeiro, ele que faz parte da comunicação do projeto Pequeno Nazareno. Um papo gostoso, falando sobre dignidade da criança, dignidade na infância. E você também tem como ajudar, tem como contribuir. Existem canais que as pessoas possam também contribuir, fazer doações. Que tipo de doações a população pode contribuir com o Pequeno Nazareno, Adriano? Você sabe, Diego, que muitas pessoas acham que quando você fala em trabalho social, o Pequeno Nazareno é uma associação beneficente, né? E sobrevive de doações. E as pessoas imaginam que você precisa assim da ajuda de milhões, mas ao contrário. Você sabe que quem mais ajuda o Pequeno Nazareno são as pessoas mais pobres. Legal. A gente tem um programa que é a doação de R$ 5, de R$ 10, pela conta da energia elétrica, pela fatura da Enel. É uma parceria que a gente tem com a Enel. Olha, são milhares de pessoas que sustentam esse trabalho. Claro, tem os projetos como esse, Dignidade para a Infância, financiado pela Petrobras, mas tem também essa contribuição de R$ 2, de R$ 3 pela conta da energia. Então, no site do Pequeno Nazareno, você tem lá o pequenonazareno.org.br, as pessoas podem ver as formas de ajudar, sabe? Às vezes é uma visita, é um trabalho voluntário que alguém pode oferecer, sabe? No Instagram do Pequeno Nazareno também, é muito importante, uma forma de ajudar. Seguir o canal do Pequeno Nazareno lá no YouTube, nas redes sociais, você vai difundindo, vai ajudando, vai fazendo uma corrente do bem, sabe? É muito importante. Então, tem várias formas de ajudar lá no site, no Instagram também, as pessoas podem chegar junto. Eu lembro uma vez que eu vi o Adriano tem um programa de rádio aos sábados, né, numa emissora na capital, e eu vi uma foto, uma vez, acho que tem bastante tempo, do Adriano com algumas crianças dentro do estúdio da rádio, né? Eu fiquei tão feliz quando eu vi aquela foto. Aquilo me remeteu à minha lembrança quando eu vi o estúdio de rádio pela primeira vez. Eu falei, meu Deus, isso aqui existe. E eu lembrei, Adriano, conta um pouco dessa experiência de levar as crianças para dentro do rádio, para ter essa experiência, para conhecer esse mundo. Olha, eu tenho um promotor de justiça em Fortaleza que ele me indicou um livro recentemente do Walter Benjamin. Você sabe o que o Walter Benjamin fazia lá na Alemanha em 1930, no rádio, sabe? Ele conversava com as crianças, ele falava sobre a cidade de Berlim, falava sobre os acontecimentos do mundo, dialogando com as crianças, sabe? E veio agora essa lembrança a partir da tua pergunta, né? Mas em 2003, a gente conheceu uma emissora, né? E a gente teve uma ideia, sabe? As pessoas achavam que os meninos que moravam na rua eram ruins, eram trombadinhas, não queriam estudar, tinham puxado, eram ruins porque ele estava morando na rua, porque puxou aquela tia materna que não deu assim muito certo na vida, sabe? Puxou aquela tia deles, não presta para nada. E a gente queria mostrar, através do rádio,
através de um meio de comunicação que pudesse atingir muitas pessoas, que eles eram apenas crianças e que eles estavam em situação de rua porque alguma tragédia ou várias tragédias haviam se abatido sobre a família, sabe? Porque a questão toda é a família. Se você trabalha com a criança e não trabalha com a família, né? Aí você não fez muita coisa, não. O trabalho tem que ser integral. E aí nós fizemos a proposta para a emissora, né? Aceitaram, e todo sábado, né, como você falou, a gente estava lá conversando com aquelas crianças que contavam como era a vida delas, na família, na comunidade delas, o que acontecia lá, né, o que acontecia que fez com que elas fossem morar na rua. E depois tinha as experiências da rua. E eu perguntava, você já passou o Natal na rua, assim, na época do Natal, né? Tio, eu me lembro que numa daquelas nas noites, lá na Avenida Beira-Mar, eu vi um caminhão atropelando um homem, sabe? Caramba. Aí, tio, a gente passava muita fome, né? Depois a gente ia para frente aquela loja lá de fast food, sabe? Na Beira-Mar, porque o pessoal dava sanduíche pra gente, sabe? Então eles contavam a vida deles, né? Contavam também que viam muitas tragédias. Imagine uma criança de 7, 8 anos de idade que passa a noite na rua, assim, abandonada, né? Então, assim, o programa foi se desenvolvendo, as pessoas começaram a entender que as crianças, e muitas vezes os jovens também, não estão em determinadas condições porque eles são ruins, mas, na verdade, muitas vezes a ausência ou na maioria das vezes, a ausência das políticas públicas, sabe? A Constituição brasileira diz que todo mundo deveria ganhar um salário que desse de forma suficiente para sustentar a sua família, né? Para alimentar, para ter um lazer que todo mundo tem direito, de passear também, né? Adriano, eu quero agradecer, muito boa a história do projeto de vocês, a história, o seu legado com o Pequeno Nazareno. Eu quero agradecer a sua presença, foi muito bom conversar com você e conhecer um pouco mais do projeto. A gente pode marcar um momento de fazer uma reportagem lá, vendo o dia a dia das crianças, contando histórias. Eu agradeço a sua presença conosco. Muito obrigado. Diego, eu agradeço, parabenizo mais uma vez, agradeço o convite, não é? Estou muito feliz em estar nessa casa, porque eu tenho uma ligação afetiva também, né, com essa casa, através daquele que fundou, né, também todo esse trabalho, que é o Posidônio. Quero abraçar o Pompom, a Gina, todo mundo que faz parte dessa grande equipe, viu? E você, definitivamente, sabe, você já é sucesso, porque você está fazendo a diferença aqui com a Hora Mais, está fazendo a diferença. Os meios de comunicação precisam desse time diferente, desse dinamismo, dessa seriedade, dessa ética que você tem trazido, sabe? E você precisa ser muito apoiado, porque eu acredito que você vai longe. Muito obrigado. E você que me acompanha em casa, eu conversei com o Adriano Ribeiro do projeto Pequeno Nazareno, em Fortaleza, em outros municípios, e você também pode doar, você pode ajudar. Eu conversando com o Adriano, via o brilho no olhar dele em falar desse legado, desse trabalho, e esse é o trabalho do Hora Mais, conectar pessoas do bem, projetos do bem. Eu vou para um rápido intervalo e na volta eu volto com muito mais informação aqui no programa Hora Mais.